Claudiene Amaral. Tudo bem? Tudo bom, bom Você é boa de dia. churrasco também? Não, só pra comer. Você faz aquela continha, você viu? Achei bem legal a dica. Aí você aperta a carne e aperta a mão. Deixa eu ver como é que tá aqui. Isso aí qualquer um pode detectar, né? Né? Fazendo o testezinho. Facinho, Gostei. como se perder no ponto da carne. Mas é claro que a Claudiane tá aqui pra poder trazer pra gente dicas incríveis de decoração, paisagismo. E ela falou, André, eu vou trazer um tema muito legal, que as pessoas têm dúvidas, que é em relação aos vasos vietnamitas. Isso. Gente, é o queridinho da mulherada. Isso. E é um tema legal porque são dúvidas que às vezes a gente não imagina e que Sim. explicação simples é o que eu vou fazer, Claro. vantagem e desvantagem, para as pessoas estarem entendendo um pouquinho, tá? Tá, legal. Tem muita dúvida. Quais são as principais, Claudiane, quando o assunto são os vasos vietnamitas? Tá, então assim, o vaso vietnamita é um vaso vitrificado. Então existe o vaso vitrificado nacional, feito no Brasil, e o vaso vitrificado vietnamita, que vem do Vietnã. O vaso nacional, o barro dele, a resistência dele é menor em função do barro do Brasil. O vaso do Vietnã, em função dos minérios que tem no solo, ele dá um barro bem mais resistente. Então, uma das desvantagens do vaso vitrificado nacional, entre algumas, seria a resistência desse vaso. Então, o processo de fazer é o mesmo, tá? Então, começa com um vaso de barro, como esse aqui da frente. Olha Aí tá um vaso que é a cru. base. Que é o vaso de barro. Feito em forma ou feito na mão. Depois ele tem um período de cura, tanto nacional quanto vietnamita. Depois é feita a pintura. A pintura em pó mineral, ela sempre vai ser na cor branca. Depois que coloca no forno, ela sai a cor que foi especificada e que foi escolhida. Então vai no forno acima de 1000 graus, sai o vaso pronto. Tá. Então é bem interessante porque o vitrificado você coloca no forno, então dependendo do tempo que fica no forno é o que vai determinar a coloração dele. Às vezes tira um pouco antes, dá uma tonalidade, às vezes tira um pouco depois, dá outra tonalidade, mesmo usando a mesma cor de tinta. Esse processo de cura, André, é o mais importante, porque às vezes isso acontece muito no vaso nacional. Os fabricantes não respeitam esse tempo por pedido, às vezes meteorologia precisa soltar o pedido, precisa entregar, eles não respeitam esse tempo. Pinta, coloca no forno, o vaso sai bonito aparentemente, mas depois pode acontecer de craquelar, de trincar, ele começa a dar um esbranquiçado na pintura e que realmente não tem o que fazer, perdeu o vaso. Perdeu, não tem dica nenhuma em relação a Não isso. tem o que fazer, você lava, o branco sai, depois ele volta. Isso aí é a umidade que vem de dentro e que acaba estourando a pintura. Os vietnamitas, esses minérios do solo, dão um barro bem mais resistente e que esse processo não acontece. Dura uma vida, né, os vietnamitas. Sem contar que o nacional é uma técnica nova. Vietnamita, por isso às vezes até que as pessoas vê os vasos coloridos, ela acha que todos os vasos coloridos são vietnamita. Mentira. Inclusive o azul aqui, ó, se Lindo, puder claro. focar, esse azul escuro é o que mais fica em evidência. Tem cliente que entra na minha empresa e fala, vê o vaso azul, acha que o vaso azul é o vaso vietnamita. Então assim, é N cores que dá pra você abusar, dá pra você compor, dá pra você deixar divertido, dá pra você... Enfim, Como é eu, gosto. quanto consumidora, identificar... Por exemplo, você vem um charlatão me dizer que é um vaso vietnamita e não é um vaso inferior. Como que eu, visualmente, consigo identificar a veracidade dele? Eu não tenho como. Ó, é bem difícil, porque aparentemente eles são muito parecidos. Uma dica que eu dou é a borda, a espessura do vaso. É verdade. O vietnamita, ele é um vaso mais pesado porque ele é um vaso bem mais grosso. Os vasos nacionais, eles são os vasos com a parede mais fina, tá? Em geral, não é uma regra, porque a gente pode pegar um vaso nacional que é maior com uma parede mais grossa, mas em geral, você consegue detectar pela espessura. Dentro, esse aqui está impermeabilizado, a gente não vai ver, mas por dentro dá a diferença do barro. Você consegue ver nitidamente a cor do barro, os grãozinhos granuladinhos da terra no barro, que você consegue ver a diferença, tá? E esse aqui é um de fibra? Tá, então, são assim, tirando cimento e cerâmica, que não tem o que falar, existem no mercado os 3 vasos que estão mais em evidência hoje, tirando o cachepôs. Então, é fibra de vidro, que é o vaso mais popular. Os nacionais, que é o mesmo processo, porém é um vaso menos resistente. E os vietnamita, tá? São os 3 que têm em evidência.
O fibra de vidro, além de ser extremamente leve, ele é bem leve, as vantagens dele, ele é extremamente leve e ele é um vaso que raiz nenhuma de planta vai estourar. Ele é extremamente resistente. É? Então, é uma vantagem, né? Tá, lógico. A leveza, porque às vezes a gente faz terraço, sacada e que não permite uma certa quantidade de vasos em função de peso. Isso é um city garden, tá? Que lindo, né, também? É bonito e resistente, no caso do vaso para plantar, porque às vezes você compra um vietnamita ou um vitrificado nacional, você fica limitado a uma espécie, porque estoura o vaso, a raiz é agressiva, então você já fica limitada. A grande desvantagem dele é que ele é um vaso fibra de vidro, uma pintura automotiva como pintura de carro. Então a grande desvantagem dele é o risco. Ele é um vaso fácil de riscar. Então, dependendo do local que você for pôr, fluxo de pessoas. Então, ele é um vaso, é como um carro. Você passou, ralou, bateu alguma coisa, ele vai riscar com facilidade, tá? Então, a vantagem e a desvantagem dele. A vantagem do vietnamita, para mim, a maior vantagem, além de ser assim um vaso mais requintado, um vaso diferenciado, um vaso personalizado, esses com pintura vitrificada não existem dois iguais, então ele vai ser sempre uma peça única na sua casa, porque depende do tempo do forno, depende do oleiro que fez, é tudo feito manual, então cada um tem um perfil, um estilo, uma habilidade. Então a grande vantagem, além disso, é que existem no mercado tamanhos maiores, existem vasos maior que o vietnamita. Porque esse minério do solo, esse barro mais resistente, eles conseguem fazer vasos maiores. Então, é uma grande vantagem o tamanho. Às vezes, o nacional você fica limitado porque eles não conseguem fazer. Eles produzem vasos grandes, porém ele tem um problema com o tamanho do forno. E segundo, que o barro não aguenta. Então eles produzem, tem todo o trabalho, joga pintura, põe no forno. Na hora que sai, ele trinca. Então cada 10 vasos, trinca 9 e aproveita um. Então é muito difícil. Vaso, o que eles conseguem fazer, que é o maior deles, é 1,20 m, 1,10 m, que já é um vaso grande. Vietnamita, você compra vaso de 2 metros de altura. Então é uma vantagem. Às vezes você quer um vaso maior, o nacional não consegue te atender. Segundo ponto é a resistência do vaso. Ele é um vaso bem mais resistente em função da própria matéria-prima, né? A desvantagem, ele tem um valor agregado, até por toda a burocracia para chegar no Brasil esse vaso, né, que vem do Vietnã. E as pessoas que conhecem sabem a compensação, que você consegue valorizar o seu espaço, personalizar, que você consegue, é como uma peça única também, você vai transmitir pro vaso. A gente vai continuar nossa conversa já, né, Claudiane? Gente, participa do nosso programa, 999916161 é o WhatsApp. Se tem dúvidas, né, que ela falou que são tantas que as meninas têm em relação aos vasos vietnamitas, manda pra gente que ela vai esclarecer, tá bom? 999916161. Ela continua aqui com a gente para continuarmos essa conversa deliciosa já, porque agora vem aí o Eduardo Santos, ele vai dizer pra gente o que é notícia logo mais no nosso Tribuna da Massa, coladinho aqui com o destaque, né, Eduardo? Bom dia pra você, bem-vindo. Bom dia pra você e pra todos os telespectadores do Destaque, Andréia Silva, daqui a pouquinho tem o Tribuna da Massa. Nós vamos trazer informações de um acidente gravíssimo que aconteceu na Avenida Brasil nesta madrugada. Um motociclista acabou perdendo a vida. Em Mandaguaçu teve rolo, confusão e facada para tudo quanto é lado. Uma briga generalizada num bar, 2 pessoas foram esfaqueadas. Daqui a pouquinho a gente informa. É já, a partir das 11h50, Andréia. Tá jóia, Eduardo. Então, até já no Tribuna da Massa com estas e outras informações. Voltamos aqui com a Claudiane para falar um pouquinho dos vasos vietnamitas, né? Você falou todas essas características, Claudiane, que tem um vaso vietnamita. É uma referência em vasos do Vietnã? Hoje é o que está em maior... Hoje não, né? Há um tempo, está em mais evidência. Por conta da qualidade? Pela flexibilidade com essa gama de cores que tem, formatos também são vasos diferentes e são os vasos mais sofisticados. Então, se às vezes você quer transmitir isso no ambiente, você vai transmitir no piso, no revestimento, na textura, no mobiliário e o vaso. Às vezes você pega um ambiente totalmente sofisticado, fino, requintado, glamouroso, um vaso de cimento, um vaso de cerâmica,
cerâmica não vai estar conversando com isso tudo. Então é uma opção a mais. Que legal. Que vai valorizar o seu espaço. E as plantas para esses vasos, são as mais variadas possíveis ou existe algumas específicas? Não tem, tá? O que você vai ter que ter uma proporção legal em relação ao tamanho, espaço físico, sol, sombra, isso que a gente sempre vem falando. Mas uma dica bem legal é que existem lojas no mercado que fazem, às vezes, promoções e que são vasos com defeito. Sem problema nenhum. Comprar vasos com defeito desde que você tenha essa orientação. Por quê? Os vasos com defeito geralmente são vasos com trinco que eles remendam e colocam no mercado num valor menor. Então, se você tem orientação, olha, está em promoção porque está trincado e remendado, você vai saber que você nunca vai poder plantar nesse vaso, porque vai estourar, o seu vaso vai abrir. Então, você vai estar usando esse vaso como um cachepô, tá? Você pega a planta e você só usa como um cachepô. Então, põe assim na ponta do lápis. Se não for... se for um vaso que você pode estar sempre usando o cachepô, como um cachepô, o valor foi muito menor e compensar, sem problemas nenhum. Se for um vaso que você vai pôr no espaço, que você queira que essa planta desenvolva, que vai ficar no sol, que você precisa de terra, então eu já não aconselho. É melhor você comprar um vaso sem trinco para que você possa plantar, para que tenha mais terra, para essa planta desenvolver, para essa planta estar recebendo nutrição, para não ter atrofio de raízes. Então, vaso trincado com defeito sem problema nenhum, se for para usar como cachepô. Para plantar, eu não aconselho. E só uma coisa assim bem importante que ele acabou de filmar, se puder mostrar aqui, ó. Você tá vendo esse trinco? Trinco na pintura não tem problema nenhum. Se conseguir mostrar aqui. Ó, trinco na pintura não compromete em nada o vaso. Você pode comprar, você pode plantar. Quando eu falo de trinco, é trinco na estrutura, é trinco no barro. Você vai ver analisando dentro do vaso. Você olhar dentro do vaso, tiver trinco, e dá pra ver. É que às vezes o vendedor quer vender, às vezes também não tem informação e acaba não orientando. Então é legal bem saber disso. Temos uma pergunta no WhatsApp. Dá tempo de fazer a pergunta? Dá rapidinho? Então vamos lá. Cadê aqui? Olá, bom dia. Gostaria de saber se os vasos vietnamitas aguentam o calor. Eu quero comprar alguns e pôr pendurado na parede. É a Luana de Maringá. Rapidinho, dá, Claudinha. Sem problema nenhum, gente. É um vaso de barra, aguenta calor. Desde que você não compre um vaso trincado para ter problemas, é normal. Aliás, é um vaso de barro. Ai, que delícia. Obrigada. Arrasou com esses temas, você. tá? Pela Adorei sua participação. dar essas dicas. Eu também. Adorei aprender um pouco, né, com a Claudiane sobre esse e outros assuntos que ela sempre vem aqui.